Vindos, né, ao plantão Hora Natural. Bom dia, né, e boa tarde para quem já almoçou. Hoje a proposta do Hora Natural é nós falarmos a respeito da magia de Gaia. Pois é, tô com a minha colinha aqui, tá, gente? Magia de Gaia para cura, né, autocura e para curar a Terra. Então, eu gostaria de fazer a menção de um parágrafo aqui do Hino a Gaia de Homero. Homero era um escritor grego de 2500 a.C. E ele diz mais ou menos assim nesse Hino a Gaia: Gaia, mãe de todos, fundação que sustenta o mundo, a mais antiga das divindades, a ti eu dedico minha canção. Rainha da terra, a tua riqueza nutre todos os seres que caminham, rastejam, correm, nadam ou voam. Felizes são aqueles que te honram, pois tudo eles terão: colheitas abundantes, pastos verdes e casas repletas de boas coisas que a tua generosidade lhes dá. Hino a Gaia, Homero, 2500 a.C. Pois é, gente, já com esse pequeno versinho, né, desse Hino a Gaia, isso já nos remete ao nosso momento atual, né? Estamos vivendo aí numa pandemia em que o isolamento social se faz necessário, nos mantermos mais dentro de casa para nossa segurança se faz necessário. E vocês já pararam para refletir o porquê que isso está sendo necessário nesse atual momento, né? Hoje eu quis trazer um pouquinho da visão do sagrado feminino a respeito de todo esse contexto que nós estamos passando e vivenciando aí com a nossa Mãe Terra. Porque muitas vezes as pessoas só associam o sagrado feminino à cura das mulheres, porque é uma questão mais assim voltado para o feminismo. Sim, tem, gente. Mas existe um contexto mais macro da coisa, né? Mais abrangente da coisa, que é o quê? A Terra. A Terra como sendo o nosso centro nutridor, né? O nosso centro gerador, né? De vida, espiritualidade e saúde, né? Então, hoje eu gostaria de trazer para vocês algumas reflexões para que vocês possam fazer nesses momentos de isolamento, algumas informações também para que vocês entendam um pouco da origem do que estamos vivenciando, tá? Dentro da visão do sagrado feminino. Eu trabalho com isso, além de mim tem a Francine, né, Gervais Farranha, que trabalha com sagrado feminino lá na clínica, a Eliana Soma também, né, que fazem um trabalho bem interessante nessa parte do sagrado feminino. E eu que trabalho dentro muito mais voltado para essa parte de ginecologia natural. Mas também gosto muito dessa parte de ecoespiritualidade e tudo mais. Então vamos lá, vamos começar então. Bom, a gente tem que entender que o culto à terra, o culto à Gaia, ele vem desde as culturas antigas, desde a pré-história. Então, assim, os povos pré-históricos cultuavam Gaia em grutas, montanhas com picos altos, né, em crostas, assim, terrestres. Tudo o que propiciava, o que representava a energia da Terra de uma forma mais, assim, forte e até densa, vamos dizer assim, porque a energia da Terra ela é densa, porque é material. Ou que remontava o contato com a energia telúrica da Terra, eram formados uma espécie de altares vivos, né? Desde a pré-história. E nas culturas antigas, como os gregos, por exemplo, eles cultuavam Gaia como uma simbologia da religião para a humanidade, certo? Então, assim, enquanto os povos pré-históricos, eles montavam rituais, né, faziam aquele culto dentro de cavernas, grutas ou até em crostas, os gregos, né, que já seria uma etapa para frente, né, da pré-história, se a gente for ver dentro do cronograma histórico, né,
eles já faziam de uma forma diferente, né? A deusa Gaia, ela era representada como a grande deusa da Terra e tinha sua forma física, né? E assim ela permitia que a mente fluísse livre entre o sagrado e o profano, né? Porque era aquela representação mais assim visual, né? Era aquela necessidade de colocar Gaia não como uma energia abstrata, não como uma coisa material como a Terra, como a pré-história tinha, mas uma coisa para humanizar, né? A Terra, né? Uma visão mais humana, né? De Gaia. E nisso, os gregos, eles já assimilavam aquela ideia de dualidade, que é o que nós temos aqui na Terra, né? Nós temos essa energia dual, o denso, o sutil, né? O bom, o mal. Aqui, se a gente for parar para analisar, é um local de equilíbrio, é um local de dualidade, certo? Isso aí, isso é um primeiro ponto. Hoje a gente vai ter bastante conteúdo, tá? Se vocês não tiverem dúvidas, por favor, vão colocando aqui, tá? Nos comentários. Se eu não conseguir visualizá-los a tempo, eu peço para que vocês repitam, tá certo? E vamos lá. E mesmo eles tendo, né, voltando aos gregos, mesmo eles tendo essa visão de sagrado e profano muito fortes, eles também tinham o reconhecimento de que a Terra, ela também era nutridora do mundo, né? A Terra que fornecia os alimentos, certo? Tanto é que, assim, existe um mito grego chamado o mito de Deméter, né? A Deméter, ela é a mãe ferida. Então, assim, Deméter, ela era a deusa da agricultura na Grécia. Então, ela que mantinha os solos férteis na agricultura, tanto é que os gregos, eles eram reconhecidos não só pela sua inteligência filosófica, mas também por terem um abastecimento agrícola, assim, invejável. Eles tinham técnicas agrícolas invejáveis, terras muito férteis, né? E isso tudo eles deviam a esse culto a Deméter. Bom, Deméter sempre trabalhava para que todos os campos da Grécia fossem férteis. E quando ela ia trabalhar como uma boa mãe, ela levava junto a sua filha, Perséfone, né? Enfim, levava a deusa Perséfone lá. A deusa Perséfone ficava brincando nos campos enquanto ela ia trabalhar. Um certo dia, um senhor, passando pelas terras de Deméter, vendo ela trabalhar, bateu o olho em Perséfone e se apaixonou por ela. Nessa que ele se apaixonou por ela, o que aconteceu? Ele pediu para a mãe da menina para se casar com ela. E logicamente que a mãe foi totalmente contra esse casamento, essa união. Então, ele ensandecido com aquela negativa, ele foi atrás de Zeus. E aí, ele falou assim, Zeus falou assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso, mas se você tá tão afim dela, então o que você vai fazer? Tem um determinado momento em que Deméter tá ali desapercebida, fazendo alguma coisa numa área X, você pode, né? Eu lavo minhas mãos, não tenho nada a ver com isso. Legal. Ele, saquei. Hades, ele era irmão de Zeus. Ele era o deus do submundo. Bem, aproveitando toda a deixa, quando ele viu que Perséfone estava sozinha, ele raptou Perséfone. Quando Deméter se deu conta, Deméter ficou louca, desesperada. Onde está minha filha? Onde está minha filha? Onde está minha filha? Procurou em todos os cantos da Grécia e não encontrou. Resultado de toda essa situação, Deméter foi atrás de Zeus para saber o que havia acontecido e pedir ajuda. Zeus simplesmente disse que não sabia e que não ia se meter nesse assunto. Então a Deméter
pensou e falou assim: ah, é? Você não vai me ajudar? Então tá certo. Já que você não vai me ajudar, então assim, os gregos vão perecer de fome e tudo vai começar a estagnar nessa parte de alimentação. Eu não vou mais deixar as terras férteis, eu não vou trabalhar, enfim, cessou recurso aqui, já era. Tchau. Zeus não botou muita fé. E aí, Deméter começou a colocar o seu plano em prática. Resultado: os gregos começaram a morrer de fome, a pobreza estava instalada na Grécia. Zeus começou a ficar desesperado e foi falar com Hades para saber se realmente ele tinha raptado Perséfone. E Hades tinha dito que sim. Ele falou: então devolva essa menina imediatamente, porque Deméter simplesmente decretou greve permanente e as pessoas já estão morrendo de fome. Ele: pois é, só que tem um porém. A Perséfone comeu do fruto do submundo, que é a romã. Então ela não pode sair daqui. Zeus começou a ficar desesperado e falou assim: dá um jeito, porque senão tá tudo acabado. Resultado: qual foi então a negociação aí? Durante 6 meses a Perséfone ela sairia do submundo para ficar com Deméter, e durante 6 meses ela ficaria com Hades governando o submundo, certo? E aí o que aconteceu nesse intervalo? Durante os 6 meses que a Deméter ficava com a mãe aqui na Terra, com a Deméter, eram 6 meses de muita fartura e abundância agrícola. Então, seria o tempo que corresponde a primavera e verão. Nos outros 6 meses, que corresponderiam a outono e inverno, seria então o momento em que Perséfone estaria com Hades. Eu contei essa historinha, por quê? Porque depois a gente vai fazer uma reflexão durante essa live e eu gostaria que vocês assimilassem bem esse mito para refletirem algumas coisas que eu vou trazer aqui para vocês, tá certo? Isso é um ponto. E se a gente for parar para analisar, nesse mito de Deméter, a gente vai ver os 2 estágios, né? O segundo estágio, propriamente dito, da evolução humana e a sincronicidade com a Terra enquanto ente espiritual, tá certo? Então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre essa evolução humana que se divide em 3 estágios. O primeiro estágio é da integração, ou seja, os seres humanos, eles são participantes, né? Então, assim, é uma sociedade que cultua a deusa, né? Vê a Terra como realmente um ente espiritual, né? Uma entidade, certo? Como realmente uma deusa mesmo, né? A grande mãe, certo? Na época, acredito eu que não existia essa nomenclatura, mas era a deusa, né? Pois dela que provinha todos os recursos de alimentação, a nutrição, a vida e a morte, né? Nessa época, a base da sociedade era o quê? Caça, colheita e agricultura. E todos, né? Todos os seres humanos, todas as criaturas eram consideradas naquela época como filhos da mãe divina. E todos faziam parte dessa hierarquia, dessa teia, sem uma hierarquia, certo? Na segunda fase, a gente tem a fase da separatividade, certo? Essa fase da separatividade, ela já começa nos gregos. Por quê? Onde tem a origem dos mitos dos deuses. Esse mito que eu contei para vocês sobre Deméter já é um mito dos deuses, né? Então ali, o que
fala basicamente desses mitos dos deuses, né? Ele vem com aquela questão de que os deuses são os detentores do poder da palavra e não do ato de criação. Tanto é que, assim, se você for ver, existem vários tipos de deuses gregos ali, sabe? Tem deus disso, tem deus daquilo, em várias religiões. Várias culturas, religiões, se a gente for ver, né? E nenhum deles tinha essa voltagem ali, essa questão voltada muito para a grande mãe, a mãe como nutridora da terra, né? Essa questão, assim, de a mãe como ser importante, supremo, né? Uma deusa, uma entidade espiritual, certo? E por conta disso, o homem ele começou a se afastar, porque começou a ver o quê? Polarização, né? Então, o que aconteceu? O mundo interior, ele era relacionado à parte espiritual e o mundo exterior à matéria. E isso, com o passar do tempo, começou a causar o quê? Dissociações, certo? Dissociações. A natureza, ela era desprovida de essência espiritual, uma vez que havia essa polarização, e por isso ela poderia ser subjugada à vontade humana. Ou seja, a humanidade poderia explorar a vontade, que é o que hoje vivemos. Né? Infelizmente, se a gente for parar para analisar, ainda vivemos esse tipo de situação em massa, né? Pois muito bem. Gente, tá claro para vocês aí? Me deem um sinalzinho que aí eu vou continuando, porque eu sei que é muita informação, tá bom? Vamos lá. Certo. Com o passar do tempo agora, nesse período atual, vocês devem ter escutado, ou já devem ter escutado sobre essa questão do sagrado feminino e tudo mais, né? É um tema, assim, relativamente recente, né? É que tá muito em voga, muito em alta, mas é uma coisa, assim, muito antiga, na verdade. E esse corresponde ao terceiro estágio. Por quê? Porque nesse período atual do sagrado feminino, a proposta é o quê? São movimentos de ecoespiritualidade, ou seja, o retorno de Mãe Gaia como sendo o ser supremo, detentor, né, da ordem toda em que vivemos, certo? Então, é uma volta da consciência de Gaia para uma visão diferente, entendeu? Para uma visão em que a gente acessa a nossa ancestralidade, acessa as sabedorias ancestrais, para poder restaurar e restabelecer o equilíbrio, entendeu, vigente? Então, hoje em dia, a proposta, né, da espiritualidade feminina, ou da ecoespiritualidade feminina, essa reintegração, a reconexão do indivíduo com a natureza, que era o que a gente tinha no primeiro estágio, né? Mas não assim, tipo, mudando de uma forma assim muito abrupta, né? Não é aquela coisa assim, então agora a gente vai ter que voltar a caçar, colher, não sei o quê, e vamos ter que parar com todas as modernidades. Não tem nada a ver, gente. A modernidade tá aí. As coisas que foram conquistadas, elas também são benéficas, do contrário, a ordem natural de equilíbrio não teria permitido que isso acontecesse, mas há uma necessidade, porque hoje em dia nós não vivenciamos mais o equilíbrio, tá? Por isso que estamos na condição em que estamos, por isso que estamos passando pelo que estamos passando, né? Porque precisa de um equilíbrio, algo precisa voltar. Né? É como se a gente, assim, vamos lá, é velho, determinada coisa é velha, mas assim, eu não posso desmerecer porque é velho. Muito pelo contrário, se é uma pessoa, eu tenho que dar o devido valor porque existe uma experiência ali, entende? Isso é uma das coisas que acaba ficando, de certa forma, muito, como é que eu posso dizer?
muito a Deus dará, assim. As pessoas hoje em dia, elas não têm mais essa empatia, elas não têm mais esse respeito. Essa que é a verdade, né? Vamos lá. Então, simbologia de Gaia, agora na terceira divisão, seria o quê? A Terra como entidade nutridora espiritual, entende? Que fornece a vida. E, assim, se a gente for parar para analisar, isso já é um contexto já global, já falamos dessa parte da divisão. Uma coisa que a gente precisa prestar bastante atenção é que as leis de Gaia, elas são afetadas pela ética e moral humanas. Sempre foram, tá? Sempre foram. Apesar dela não precisar da gente para existir, tá? Porque ela existe aqui há anos-luz, antes da gente sonhar em estar aqui. Ela já existe há muito tempo. Gaia, ela é afetada, sim, pelas éticas, pela lei ética e moral dos seres humanos, sim, né? E isso pode causar desequilíbrios à ordem natural, ao nosso comportamento equivocado. Já dizia o filósofo grego Hesíodo: quando os homens têm a conduta certa, suas cidades florescem e não existem guerras ou fome, pois a terra traz abundância e felicidade a todos. Certo? E a proposta, né, desse momento em que estamos vivendo, da questão do sagrado feminino mesmo, gente, sagrado feminino não é só para mulheres, é para os homens também, porque assim, gênero não quer dizer que você não tenha polaridade ou masculina ou que você não tenha polaridade feminina. Nós somos, tanto homens e mulheres, somos dotados da mesma polaridade, tá? Nós temos a dualidade dentro de nós. E isso é muito importante a gente saber. Isso é muito importante, tá? A gente saber e a gente reconhecer isso. Então, a proposta é fortalecer a reunião entre a humanidade e a natureza. Como é que isso é feito? Como eu falei lá no início, resgatando a ancestralidade, né? Resgatando a ancestralidade. E isso vai ser muito propício, por quê? Porque vai haver uma reconexão com a Terra, né? Porque vamos reviver a sacralidade, vamos redescobrir as sabedorias antigas, né? Para restabelecer a ordem natural, que é o que não deveria ser ignorado e que nós, seres humanos, acabamos ignorando, de uma forma ou de outra. Pela sociedade patriarcal, Rafaela? Sim. Sim. Mas, também se fosse uma sociedade matriarcal, também não haveria equilíbrio, tá, gente? Então, o ideal de sociedade seria um matrifocal, que seria o quê? Homens e mulheres no mesmo patamar. A dualidade em equilíbrio. Tudo em equilíbrio, tá certo? Oi, Mônica, bem-vinda. Então, continuando. O culto à Mãe Natureza, né? Conhecimento e aceitação da Terra como deusa, mulher, mãe, né? Nos permite reconhecer que o mundo físico e telúrico pode ser honrado como base para a evolução do espírito, porque vai haver uma conexão, vai haver uma integração, uma troca, né? E isso nos ajuda a renovar e a recuperar toda a tessitura da Terra e ainda por cima nós saímos beneficiados. Por quê? Porque isso nos permite nos melhorarmos enquanto seres humanos, enquanto espíritos, certo? Tanto para nossa vida nessa jornada, quanto para existências, entendeu? E o mais importante, gente, esse tipo de integração nós devemos aprender para nos reconectarmos, para melhorar a nossa comunicação com todos os seres viventes da Terra, para realmente a gente ter
aquele retorno, sabe? Aquele retorno de reconhecimento que é assim, tem uma plantinha aqui, mas não é porque ela é um ser inanimado, né, que eu vou subjugá-la à minha vontade. Não, eu vou respeitar. Eu vou respeitar. Até porque, assim, todos nós temos a nossa parte, o nosso lugar dentro de Gaia. Todos nós temos a nossa missão. Todos nós. Entende? Então, isso é importante nós observarmos, certo? Uma outra questão também que a gente tem que entender que a reconexão, né, com a própria mãe natureza, a mãe primordial, nos permite realizar uma ligação diferente com a natureza e as demais formas de vida, né? E ao mesmo tempo, como eu falei para vocês, a gente pode resgatar isso com rituais, práticas xamânicas, meditações. Quem está nos assistindo com as meditações dos tambores todos os dias às 21 horas, está tendo oportunidade de fazer essa conexão que a gente está comentando aqui hoje, tá certo? As celebrações, né, auxiliam para o bem-estar tanto da humanidade quanto de Gaia. Isso é muito benéfico, né? E ao mesmo tempo, logicamente, a gente também não pode esquecer que o mais importante de tudo isso, de prática xamânica, ritual, meditação, que seja, é o quê? Reforma íntima. Reforma íntima é de suma importância, tá? E o que eu falo como reforma íntima? Primeiro, mudança de comportamento, pequenos atos para preservação e cuidado com a natureza e com você mesmo, tá? Maior responsabilidade nas ações e escolhas que você tem, isso é muito importante. Conscientização de suas consequências, porque assim, se eu tenho uma escolha, não adianta eu escolher determinado caminho, observar lá na frente que isso não é benéfico para mim e chorar. E maldizer. E fazer, sei lá, culpar Deus e o mundo. Não adianta. Temos que olhar para dentro, né? Temos que contribuir desta forma com pequenas atitudes para a mudança da energia global, que é justamente esse convite que o Covid-19 está fazendo para a gente. Como é que um vírus de 1960 foi reformulado e tem uma mudança genética tão profunda e tão rápida e uma resistência tão forte e praticamente conseguiu dizimar tanta gente assim? Vocês já pararam para refletir sobre isso? Já pararam para pensar que talvez Gaia tenha permitido isso também para uma reavaliação? Pois é, isso é importante a gente perceber. Não adianta a gente só tentar levar positividade, isso é importante nesse momento sim, mas como tudo que abrange a lei do equilíbrio, a gente também tem que olhar um pouco para a realidade e olhar um pouco para dentro da gente, né? Porque somos sim, pessoal, somos sim responsáveis pela situação em que estamos vivendo agora, tá certo? E o convite de olhar para essa ancestralidade, olhar para aquela primeira etapa religiosa que a humanidade tinha com Gaia, desse respeito e devoção, não precisa ser da forma como era, lógico que não, porque eu acho que senão não teríamos a gama de religiões que temos hoje em dia, mas o mínimo de respeito, ou o mínimo de autorrespeito, de autocuidado que nós tenhamos conosco, a gente já está fazendo a nossa parte. Já se pararam para perguntar que muitas vezes naquela sensação de prisão, incerteza, medo, as discussões dentro de casa porque você não sai daquele ambiente e já começa a ficar estressado, vocês já pararam para analisar que estes podem ser alguns sinais que seus relacionamentos ou que seu corpo possam propriamente assim estar mandando para vocês para uma reavaliação de conduta, reavaliação
de postura, para uma auto-reavaliação, para zerar mesmo, sabe, gente? A gente tá nesse momento, nós estamos nesse momento, né? E essa parte do sagrado feminino já fomentava isso, ó, faz tempo. É uma ferramenta que estava aí já à disposição faz um bom tempo, entende? Tanto homens e mulheres podem acessar essa ferramenta. E ela é muito, 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 assim, benéfica e muito, assim, eficiente nesse sentido. Principalmente para o autoconhecimento, gente. Isso aí eu falo porque é uma ferramenta que me ajuda, que me ajudou antes de eu virar terapeuta e ainda hoje, assim, à torto e direito. Então, assim, é uma ferramenta bacana. Voltando, isso é uma coisa que eu gostaria que vocês refletissem. Quem são vocês nesse momento atual? Quem eram vocês antes desse momento atual? O que vocês estão fazendo, contribuindo para a melhoria, para a sua melhoria, para o seu desenvolvimento neste momento atual? Gostaria que vocês refletissem. Outra coisa, né? Uma coisa que é muito importante, gente, não desmerecendo religião nem nada, e nem é esse o foco da minha atenção aqui, mas quando a gente fala de uma espiritualidade ligada aos valores de Gaia, não quer dizer necessariamente que a gente tenha que cultuar a deusa de qualquer forma, ou enfim, de qualquer jeito, ou voltar às religiões pagãs antigas. Não é nada disso. Tem isso também, mas não precisa ser desta forma. Tudo pode ser adaptado, na minha opinião, tá? Mas é uma religião em que há um respeito, entendeu? Há um respeito à polaridade feminina, há um respeito à Terra. A Terra como um ser vivente, a Terra como uma entidade espiritual nutridora. Tá bom, você pode não acreditar que a Terra possa ser uma entidade espiritual, não tem problema nenhum. Mas você não pode negar que ela é uma entidade nutridora, mantenedora da vida, mantenedora do equilíbrio. Isso ninguém pode negar. Isso nenhuma religião nega. Tá aí. Tanto está aí que o que estamos passando, essa pandemia, é o quê? Justamente um convite a este reconhecimento, a uma autoobservação. E a autoobservação, olhar para dentro, gente, é feminino. Se a gente for parar para analisar, a gente está no outono. Outono e ainda no período da ursa cinzenta. Ou seja, é o feminino profundo, é aquele feminino que vai lá nas entranhas ali, as raízes, entendeu? Então, assim, eu tô voltando pra casa, né? Tô voltando aqui pra dentro. Então, é um mergulho que a gente faz. Muitas vezes esse mergulho, ele é bem dolorido, bem desconfortável, demais, mas ele é necessário. Ele é necessário. Assim como nós temos as 4 estações do ano, a mulher, ela tem essa coisa da ciclicidade. Sim, ela é cíclica. A mulher, ela é cíclica, haja visto ciclo menstrual. Mas os seres humanos, os homens, eles também possuem uma ciclicidade diferente da mulher, mas eles possuem, certo? E quando nós não fluímos de acordo com essa ciclicidade, com a ordem natural das coisas, começam os excessos, começam os desequilíbrios e a gente começa a adoecer, certo? Vamos lá. Continuando. Dúvidas até agora, pessoal? Se tiverem, fiquem à vontade para manifestar, tá? Vamos lá. Então, se a gente for parar para analisar o momento atual em que nós estamos vivendo, é como eu falei para vocês, estamos vivendo um momento em que Gaia nos faz um chamado, que é justamente esse chamado do quê? Olhar para dentro, visualizar o que tá de errado aqui, o que eu preciso melhorar,
né? O que eu preciso reformular? O que eu preciso mudar? Porque estamos passando por um processo de transição e mudança profunda. É inegável, é incontestável. Mas como é que eu estou aproveitando tudo isso? Detalhe, na época da quaresma cristã, eu não acredito em coincidências, gente, de verdade. Para mim, essa coisa de acaso, coincidência não existe. Para mim tá aí, porque justamente faz esse convite, olhar para dentro. Vamos olhar, vamos nos observar. Vamos ver o que a gente precisa arrumar aqui dentro de casa, tá certo? Muito bem. E qual é o convite que essa situação nos traz, né? Nós devemos participar ativamente dessas mudanças de mentalidade. Não é renegar, não é só ficar no medo, não é só ficar na raiva, não é só ficar no sentimento de impotência, não é só ficar, enfim, cultivando o sentimento negativo. A gente precisa sim observar o que está acontecendo, mas precisamos sim observar o que precisamos mudar. E se tá difícil pra gente deixar fluir isso daí, então peça ajuda. É simples. Tanto é que assim, né? Deixei até o WhatsApp da clínica aqui pra vocês, para aqueles que tiverem interesse, porque os terapeutas ainda continuam de plantão. Então assim, há necessidade, gente, há necessidade de olhar aqui pra dentro e reformular, renovar, tá? Porque depois que essa pandemia passar, nada será como antes. Nada, gente. Nada, 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 nada. Não adianta vocês acharem que tudo vai passar, tudo vai ficar lindo, maravilhoso, tal, não sei o quê. Vai sim. Só que vai demorar um tempo e nós precisamos fazer a nossa parte. Certo? Já chega dessa coisa da procrastinação. Precisamos fazer a nossa parte. Certo? Vamos lá. Ao mesmo tempo, gente, quando a gente fala em mudança, a gente fala em assumir compromissos em 2 níveis, individual e comportamental. O que seria isso? Como eu falei para vocês, o autocuidado, né, em todos os aspectos. Porque assim, esse corpo, ele foi emprestado por Gaia. Né? Gaia emprestou esse corpo para que você pudesse fazer essa jornada como fulano, ciclano, beltrano e assim poder participar e assim poder evoluir como ser humano, como espírito, certo? Então nós devemos cuidar dele, porque se somos capazes de danificá-lo, também somos capazes de curá-lo. E a gente precisa acreditar nisso, nós precisamos não só acreditar, mas precisamos também observar tudo isso, fazer a nossa parte. E o que seria, né, esse cuidado? Então, cuidar da alimentação, atividade física, fazer reconhecimento e transmutação do seu comportamento, se houver necessidade. Hábitos e condições nocivos ou limitantes devem também ser reconhecidos e transmutados. Equilibrar o teu corpo psicofísico, né? Então, mental, emocional e físico. Diminuir os poluentes internos e externos, que seriam o quê? Droga, cigarro, álcool, essas coisas. Higiene mágica, que seria o quê? Alimentar pensamentos positivos, fazer as meditações, certo? Orar, né? Orar é muito bom. Então, isso seria uma higiene mágica, certo? E no nível comportamental, nós devemos evitar o consumo excessivo dos recursos de Gaia, ou seja, evitar exploração, certo? Evitar exploração e manter uma conexão espiritual forte com a mãe, seja qualquer tipo de divindade que te lembra a mãe. Aos cristãos, Mãe Maria, aos budistas, Mãe Kuan Yin, né? E por aí vai.
Uma outra coisa também que há necessidade e que vai totalmente ao encontro desse contexto em que nós estamos passando é o seguinte: a conexão com Gaia e o seu coração. Ou seja, precisamos nos conectar com o amor, tá? É um momento de mudanças, mas é um momento em que realmente o amor, que é uma energia aí é uma energia que consegue concretizar coisas, trazer do astral para a concretização do material, é um sentimento que deve ser cultivado dentro de nós, porque ele é uma energia terapêutica, né? Ele é uma energia renovadora, transmuta medo, né? E cura qualquer tipo de ferida, cura qualquer tipo de ferida da alma, né? Eles nos incentiva a cultivar a gratidão, incentiva também a tolerância, a compaixão, e são todos, se a gente for parar para analisar, empatia também, né? É tudo que a gente está precisando nesse momento, é dessa conexão, né? Nos reconhecer que sim, tivemos infelizmente a nossa parte em relação a deixar a nossa mãe terra da forma como ela está, mas podemos sim fazer a nossa parte para quê? Para mudar. E ela já deu esse convite para nós, entendeu? Esse convite está aí lançado. Esse isolamento social não é à toa. Esse isolamento social é para você aproveitar e olhar para dentro de si, mudar aquilo que você pode dentro do seu alcance, mas ao mesmo tempo mudar aquilo que, de acordo com as suas crenças, orações, meditações, tudo é válido, para que isso se dissipe e tudo isso passe. Então, gente, esse seria o convite do Sagrado Feminino como terapia. Olhar para dentro, o autocuidado, o respeito a você como ser pertencente e filho da Mãe Terra, tá certo? Então, assim, quem tiver interesse para poder trabalhar isso, tá aqui o WhatsApp da clínica, né, para entrar em contato. Temos vários tipos de terapias aí relacionadas à parte do Sagrado Feminino, para auxiliar nessa parte, que seria Oráculo das Deusas, Mandala de Cura do Feminino, Ginecologia Natural, né? Tem um encontro de mulheres também com a Eliana Soma. Então, assim, aproveitem essa oportunidade e, enfim, aproveitem da melhor maneira possível isso. E outra coisinha, enquanto eu vou passando alguns recados, quem quiser anotar aí suas dúvidas, fiquem à vontade, tá, gente? Eu vou só dar um recadinho aqui para vocês, que aos sábados nós estamos fazendo lá no Projeto SOS, na Rua Gastão do Rego Monteiro, a distribuição de marmitas e cestas básicas para comunidades carentes. Se vocês morarem ou souberem de alguma comunidade carente que estão necessitando de alimentos, então, por favor, podem entrar em contato. Nós estamos também arrecadando produtos de limpeza, alimentos não perecíveis, cestas básicas, produtos de higiene pessoal, tudo lá na loja, né, Espaço Natureza e Vida, para montar esses kits, para sair distribuindo para as comunidades, tá bom? E também, se vocês quiserem, né, tá participando como voluntários também, é só entrar em contato conosco, tá certo? E é isso, gente, acho que não tem nenhuma dúvida, né? Bom, então tá certo, gente. Mais uma vez, gratidão aí pela oportunidade, tá? Fiquem com Deus e com as deusas e com a Grande Mãe, certo? E gratidão aí por tudo. Até às 21 horas com a meditação dos tambores. Tchau, tchau.